pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao VZCast, nosso podcast semanal da Medicina Veterinária e da Zootecnia, produzido aqui pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. Vocês já sabem, esse é o nosso espaço para trazer assuntos de interesse da medicina veterinária, da zootecnia, como agronegócio, o que tem de novidades aí na academia, saúde mental, saúde única, o que tiver de bacana para a gente discutir, a gente vai trazer para cá e vai compartilhar com todo mundo. Lembrem sempre de procurar aí nos tocadores de podcast, no Spotify, também no YouTube e no Instagram. Segue a gente, deem sugestões, tragam o que tiver de bacana que a gente vai conversar aqui. E hoje, pessoal, tem uma colega muito, muito especial, uma das colegas que eu acompanho há muito tempo, né, Dani? Né? Desde a graduação, 20 anos, a gente formou. Gente, então hoje, professora, vou ler aqui o currículo porque é tipo umas 3 páginas de currículo, né? Professora Daniela Ferreira de Magalhães Soares, graduada em Medicina Veterinária no UFMG em 2003, mestrado também lá pela escola em 2005 e doutorado também lá pela escola em 2008, fora, né, como a nossa outra convidada, não sei quantos pós-doutorados, artigos, capítulos de livro. E hoje, professora associada ao Departamento de Medicina Veterinária Preventiva, na área de saúde única, planejamento em saúde, epidemiologia, conservação de animais silvestres, prevenção e controle de zoonoses, manejo populacional de cães e gatos e medicina veterinária do coletivo. Dani, seja bem-vinda. Que prazer enorme você estar aqui com a gente. Muito obrigada, Bruno. Fiquei muito feliz e honrada com o convite. É sempre um prazer falar de medicina veterinária, falar das nossas paixões, da medicina do coletivo. Então, estou às ordens aí para bater um papo. Ah, bacana. Você sabe que a gente vai conversar hoje, é um assunto que é difícil, é uma novidade para a gente, mas a área de conhecimento suas é uma área muito legal, assim, que é medicina veterinária do coletivo. E aí, eu vou te pedir o seguinte, como a gente faz com todos os convidados, pra você falar um pouquinho aí da sua história e falar como que surgiu a medicina veterinária do coletivo. A gente já conversou com a Annalise, que falou um pouquinho, mas é uma área muito promissora para a gente. Sim. Né? A gente tem trabalhado num projeto com a Associação Mineira de Municípios para estimular a contratação de médicos veterinários justamente para a saúde pública e para a medicina veterinária do coletivo. E hoje a gente tem muito poucos colegas nas prefeituras trabalhando com isso. Né? Se a gente conseguir contratar nos 853 municípios, assim, vai ser um grande ganho, tanto para a profissão, mas também para a população. Sim. Então fala um pouquinho, como é que surgiu a medicina veterinária do coletivo na sua vida, como é que foi a sua formação para chegar aí, e depois a gente vai entrar no assunto de acumulação. Ok. Antes de me formar, eu sempre fui muito apaixonada pela clínica, né? Pela clínica médica de cães e gatos. E fiz a minha formação toda baseada na clínica. Mas, ao mesmo tempo, eu também tinha uma paixão muito grande pelas pessoas. Além de gostar muito dos animais, eu ficava muito sensibilizada na minha rotina clínica, nos estágios, né? Mesmo depois de formada também, nos plantões da vida. Estágio com quem? Nossa, eu fiz com o professor Bretas, que eu sou muito fã, fiz com o professor Rubens, com a professora Adriane, fiz no laboratório com a doutora Eveline, né, que se aposentou há alguns anos, com a professora Cleusa. Eu rodei todos os laboratórios e os setores de especialidades clínicas lá da escola, dentro da nossa formação. Mas eu também era muito apaixonada pela medicina preventiva. Então, eu acreditava muito, assim, que trabalhar a clínica sem a preventiva era incompleto. E comecei a estagiar também com os professores Elvio e José Ailton, né, que foram grandes mestres para mim dentro da preventiva, além do professor Pedro, do professor José Osvaldo, que foi um professor que marcou muito a minha formação, entre outros lá do nosso departamento. E comecei a trabalhar unindo a clínica com a saúde pública, principalmente nas zoonoses. A minha primeira linha de pesquisa foi com leptospirose em cães, depois veio a leishmaniose. E sempre incomodada de que a saúde pública em si, aí já migrei para a saúde pública, né, nesse período, fui trabalhar na prefeitura, logo que eu me formei, passei num concurso e fui ser técnica superior em saúde na prefeitura de Belo Horizonte, onde eu conheci a Maria Helena, que foi minha chefe lá durante alguns anos, e passei a me apaixonar mais ainda pela saúde pública por ter a oportunidade de desenvolver o que eu queria dentro do serviço, né, para além da saúde pública, por ter uma chefe, né, que comprava todas as minhas ideias. E lá, o que eu pude perceber, Bruno, que a saúde pública
por si só, né, como a gente aprendeu lá na faculdade, que é o animal em benefício do homem, é a saúde do animal para trazer saúde para o homem, aquilo não me satisfazia. Somente, né, usar o animal, testar o animal, proteger o animal, vacinar o animal para que ele não fosse um risco biológico, um reservatório, um vetor de alguma coisa para a sociedade humana. Quando eu conheci a doutora Rita Garcia, que foi numa conferência do coletivo em 2015, e que eu descobri que o coletivo, a medicina veterinária do coletivo, era a grande oportunidade que eu sempre sonhei de unir a clínica, a saúde pública e o bem-estar, né? Para que a gente pudesse trabalhar todos os programas que eu sempre acreditei, programa da raiva, da leishmaniose, da leptospirose, das arbovirose, agora da esporotricose, que na época nem tinha, mas que eu pudesse olhar aquela doença, aquele agente, mas também do ponto de vista do animal, que eu pudesse trazer saúde para o animal, para ele próprio, não só para o benefício das pessoas, para que ele pudesse ter uma vida que valesse a pena ser vivida, para que a eutanásia não fosse a única medida de saúde Nem pública. A principal, né? Nem a principal, que eu, como veterinária, que estudei 5 anos, pudesse fazer, né? Eu sabia que eu podia fazer mais do que aquilo, eu sabia que a nossa formação nos dava conhecimento para novas estratégias de saúde pública. E aí eu entendo que foi nesse momento que a gente deu um passo, tanto dentro da UFMG, por trazer a medicina do coletivo para a preventiva e para a clínica, e lá nós tivemos grandes apoiadores, como o professor Rubens, né? O pessoal da preventiva, para que a gente, de fato, pudesse falar de saúde única, né? Que não adianta a gente querer implantar um programa de leishmaniose, de esporotricose, se o bem-estar, se o comportamento desses animais também não fosse considerado. A gente não vai chegar no nosso objetivo de saúde pública se a gente não passar pela saúde desses animais e pelo bem-estar, né? Pelo bem-estar único. Acho que esse é o... Tem umas coisas muito interessantes. A gente recebeu uma demanda recente aqui, Dani, de um clube que está com problema com animais lá que são abandonados no clube. E aí, conversando com os diretores e tudo, né? E pessoas mais velhas, né, a ideia deles, assim, não, retirar, né? De carrocinha, assim, leva né? para algum lugar, leva para algum né? lugar, eu quero que vocês resolvam o problema e tudo, né? E aí, pô, a gente trouxe para conversar sobre esse assunto. E é muito bacana como que as soluções mudaram, né? Então, do animal comunitário, de condicionamento daquele animal, Sim, né? De sim. castração, né? E as pessoas, elas não sabiam ouvir isso, né? Para os gestores, não, eu sou sanitarista, a gente trabalha com saúde pública e a gente não pode pensar em outras opções. Só que hoje a gente tem respostas, né? Hoje a ciência avançou, as pesquisas avançaram e a gente já consegue trazer para os gestores, que eu acho que dentro da minha área, quem é o meu cliente são os gestores públicos, né? A gente produz conhecimento, forma os nossos alunos para que eles possam virar gestores, né, ou trabalhar apoiando os gestores municipais, estaduais, federais. E antes a gente tinha poucas evidências de que essa política pública nova, ela realmente tem efeito com um custo que seja real. Eu falo que tem um marco, assim, hoje no manejo, né, que nem é o assunto principal do que a gente está abordando aqui, mas que eu entendo que, assim, a partir do momento que a gente tem uma legislação que proíbe a eutanásia de animais como medida de saúde pública, de controle populacional, eu falo isso muito nas minhas aulas, não se tinha um plano B. Nenhuma prefeitura tinha um plano B. Então, tá, eu não posso mais fazer eutanásia, vou fazer o quê? E agora que eu não sei o que eu vou fazer, a superpopulação de animais se tornou um problema real, visível e que incomoda desde da pessoa mais favorecida até o menos favorecido, que está dentro de uma área de vulnerabilidade e que não tem mais aquele trabalho que a prefeitura fazia de manejo, né, de recolhimento desses animais. É igual com os carroceiros, né? Mesma coisa. Porque foi aprovada a lei, né? E é importante aprovar a lei para mudar, né? Mas sim. A gente precisa de também mudar a estrutura, né? Com certeza, Bruno. E só aproveitando também o espaço, quando a gente fala de lei, e a nossa área do coletivo, ela trabalha muito amparada na legislação, fica também um convite para os nossos colegas, a gente não se envolve em política, né? Nós veterinários, na nossa formação técnica, a gente não tem o hábito de acompanhar
a criação de leis, a reformulação de leis, a discussão de projetos de leis. Quem vem acompanhando isso desde do início da história é quem defende o direito dos animais. Então, a proteção animal, ela vem lutando bravamente para mudar essas políticas públicas que são muito sanitaristas, do ponto de vista de olhar o ser humano e não olhar o animal. Quando nós, veterinários, passamos a trabalhar de forma técnica, junto com essa proteção, para que a gente tenha leis que envolvam os animais, tudo fica mais fácil, né? Tudo fica melhor do ponto de vista... sendo um braço político. Um braço político. E hoje a gente tem visto muitas mudanças por meio dos colegas veterinários, que hoje estão assessorando, né, políticos, estão auxiliando na conferência, na discussão dessas leis. E eu acho que é uma tendência, assim, eu vejo com muito bons olhos que a gente chegou para ficar nesse lugar e que só tem benefícios, tanto para os animais quanto para as pessoas. Você sabe que esse é outro paradigma que a gente tem aqui dentro, né? Assim como você falou da população não ter mais a carrocinha e aí tá sobrando esses animais, aumentou muito animais de rua. Aqui no nosso sistema, quando a gente fala da proteção animal, ainda assim, envolver com a proteção animal, né? Por isso ainda que a Annalise está com a gente, né? Quando eu convidei a Annalise, Ana, você vem que você vai ser o nosso braço para conversar com a proteção, né? E aí, quando a gente fala, por exemplo, dos projetos de controle populacional, tem muito colega que não entende, que acha que isso tem que mudar, que não pode ser assim, né? E não, é um caminho sem volta, eu entendo, né? E é um caminho, o caminho, não é um caminho. Na minha opinião, é o caminho, né? É a proteção sadia, né, saudável do ponto de vista mental, porque a gente tem um adoecimento mental muito grande entre nós veterinários e entre a proteção. A proteção está adoecida por causa do descontrole populacional, da falta de políticas públicas. E aí, se a gente consegue se aliar com a proteção que está disposta a buscar uma política pública melhor, e nós também estamos com a nossa saúde mental preservada para conseguir fazer esse tipo de trabalho, o caminho, ele é muito promissor. A gente tem que começar a ouvir isso, né? Eu acho, a gente tem que começar a falar sobre isso, né? Em todos os canais onde a gente tem diálogo. E a proteção também precisa entender que tem que ter uma flexibilização dos dois lados, né? O clínico, que tem muita dificuldade ainda de aceitar a proteção, por desrespeito, muitas vezes, e a gente sabe que acontece, das duas partes, né? Então, acho que todos precisam abrir um pouquinho e voltar esse diálogo. Antes da gente entrar também no assunto, né, eu pedi para você falar um pouquinho da sua experiência lá no hospital público, né? Teve o APIC lá dentro, o Aldair esteve aqui com a gente acabou não conversando sobre isso. A gente vai tratar de um assunto só de hospital público, mas os hospitais públicos estão aí. E aí, eu vou te pedir também para falar como é que foi a experiência e como é que essa questão da medicina veterinária do coletivo. Explica mais um pouquinho para o pessoal, onde que você enxerga, porque é bom que eu vou aprender, porque daqui a pouco a gente vai entregar esse material para a Associação Mineira de Municípios, para a gente poder tentar justamente colocar mais médicos veterinários trabalhando. Assim. Você acha que também o hospital público é um caminho que não tem volta, ou que é um negócio desnecessário? Como é que é? Então, Bruno, também puxando aí a frase anterior, o hospital público é o caminho. Eu não sei se o hospital público ou a atenção primária pública veterinária, porque eu também tenho um pouco de receio de que a gente comece a incentivar os municípios a terem o atendimento público ou o atendimento social e que isso se transforme em ações como a gente vê hoje em hospitais privados, né? Que não é a realidade da grande população. Então, eu tento falar muito isso em aula com os meus alunos, porque o que a medicina veterinária do coletivo ela traz para a gente? É a mesma lógica humana. 80% do nosso adoecimento, ele pode ser resolvido na atenção primária. É a mesma lógica para o animal. Não acontece quando a gente acaba de inaugurar um hospital público. A gente viu isso aqui em BH. Tem uma demanda reprimida de anos e anos. Então, a gente via na fila, eram cirurgias de tumores, eram cirurgias ortopédicas, eram procedimentos de alta complexidade para um animal que nunca nem recebeu uma vacina na vida. Mas ele estava ali, apareceu um hospital público e é lá que esse tutor ia encontrar um atendimento. Com o passar dos meses e agora com o passar dos anos, né, que a gente já tem quase, né, um período importante aí de análise,
a gente vê que a medicina preventiva, que o atendimento básico, ele começa a ter espaço. Aí a gente já tem vagas que podem ser ocupadas por aquilo que é mais simples. E será que eu preciso de uma estrutura complexa para essa grande população? Eu acredito que não. O custo é Né? muito maior, O né? custo é muito maior. Então, eu penso, assim como a Annalise também, né? Nós somos da mesma linha aí de trabalho, de que a gente poderia pulverizar os hospitais públicos em unidades básicas de saúde. Então, o custo de implantação de um hospital, ele poderia ser diluído em várias unidades básicas ou uma por região. Quando você fala também de ter um médico veterinário nos 853 municípios, eu acho que ainda é uma realidade assim muito distante e que, para a gente não assustar, a gente pode pensar em um médico veterinário por regiões, né? Da mesma forma dos consórcios que o Prodevida vem trabalhando aí com o Ministério Público, a gente pode ter os consórcios para o atendimento básico médico veterinário. E aí que a gente tenha veterinários que atendam regiões com essa visão de atenção primária. Eu acho que é o primeiro passo que a gente precisa dar. E as especialidades, elas ficam como uma atenção secundária, terciária, que podem estar vinculadas a uma clínica já existente no município, a um hospital universitário, como a gente tem o nosso da UFMG. Hoje a gente tem 70 universidades. Exatamente. No estado, então, 74, eu acho. elas têm condição, né, de dar um suporte pago mesmo pelas prefeituras, mas que sejam minoria. Né, o atendimento especializado ele não vai ser a maioria, assim que se estabilizar essa noção de atendimento público. E eu acho que, mesmo que isso aconteça, né, e a gente chegue nesse dia de ver um atendimento público acontecendo de forma eficaz no município, a gente também não pode esquecer que um animal comunitário, um animal de colônia, um animal de campus universitário, ele não é o paciente da clínica convencional. Então, eu também bato muito nessa tecla, assim. É claro que a gente vai dar tudo que aquele animal merece, mas a gente tem que estar sempre com um pezinho no chão, entendendo, ele não tem um tutor, ele não tem um pós igual o de um animal que tem um tutor consciente, que tem condição de tratá-lo daquela Tem um forma, exemplo né? interessante, eu já contei várias pessoas. Eu dou aula no hospital público, né, com minha turma lá do Uni, e em uma das primeiras aulas, aí chegou um senhor com 2 cãezinhos, assim, com uma infestação muito grande de pulga e carrapato, uma caixa de papelão, um senhor muito humilde, assim. E aí eu tô vendo, deixo os alunos examinarem, e ele fala, sugere uma prescrição, os meninos vão um Bravecto. A gente vê muito isso, para né? o pessoal, assim, existem outros produtos e tudo, mas a gente tem que receitar o melhor, né? Mas a gente tem que justamente chegar nesse meio campo. E um negócio, Dani, que me preocupa muito, que na medicina, eu não sei onde que eu estava vendo isso outro dia, eu já li um livro do Drauzio Varela que fala sobre planos de saúde, mas eu vi isso recentemente também, que na medicina humana, né, principalmente quando a gente olha muito para os Estados Unidos, assim, eles se preocupam muito com a doença, né? Espera a pessoa, ela vive da doença, né, a medicina, né? Então, é muito mais caro, o médico vai ganhar muito mais dinheiro quando ele pega uma doença mais grave, os medicamentos são muito mais caros do que quando ele vai atuar de forma preventiva. Isso me assusta um pouco, que eu vejo os nossos colegas indo para esse lado. Né? Então, preocupado muito mais com a doença, eu vou tratar evoluindo, isso que você falou. Então, pega um hospital, vai ter lá um raio-x, um ultrassom, uma tomografia computadorizada e tem equipamentos caríssimos, né, preocupado com a doença e não investe naquela prevenção. É quase que para deixar chegar um quadro grave, né? E é um ponto que na medicina veterinária a gente sempre aprendeu. A prevenção, né, a preventiva, ela é muito importante. A prevenção vale muito até pelas vacinas, né? A gente vê que nosso programa de vacina é muito, muito forte, né? E eu acho que vale a pena também destacar, Bruno, assim, como eu vim de uma formação epidemiológica, né? Sou filha lá dos meus mestres Aí o pessoal Zé, tá bem? Como é que ele tá? Tá ótimo. Encontrei com ele na rua. Ótimo, tá aposentado, plantando café, Ele tá em feliz Machado? da vida. Tá em Você sabe que ele Machado. estudou com meu pai, né? É foram colegas de mesmo, pois turma, é. Ah, eu sei mesmo, eu lembro. Tá lá. E aí ele falava muito isso, assim, a gente tem uma pesquisadora chamada Asa Laurel, ela fala muito da medicina social fora do Brasil e no Brasil. E aí que a gente não pode comparar o pensamento social que a gente tem fora do Brasil, na qual a gente corresponsabiliza o sujeito para aquela vida dele. Então, ele é obeso porque ele come mal. Ele tem hipertensão porque ele não faz atividade física. Isso é um pensamento muito cruel, porque ele não faz dieta porque ele não tem condição ou porque ele realmente não quer.
E aí, quando a gente pensa nos nossos animais, é o mesmo raciocínio. Não tem jeito da gente responsabilizar um tutor que deixa um animal, aí entra até na questão da acumulação, né? Que deixa um animal na corrente, deixa um animal com uma comida de baixa qualidade, uma vasilha suja, porque ele quer ou porque a condição que ele tem é aquela. A comida que ele come é a mesma que ele dá para aquele animal. Ele não tem comida e o animal dele também não tem. Quando a gente passa a enxergar que o sujeito, ele é fruto do meio e que não tem jeito do governo não se responsabilizar por aquela situação de saúde ou de doença, a gente sempre vai ter o pensamento individual de que a culpa é dele, ele não sai daquela situação porque ele não quer, né? Ele não gosta de trabalhar. É o pensamento que a gente tem elitista e que infelizmente ainda impera na medicina veterinária. Lembrar que o meio é educação, né? Nós somos uma profissão muito elitizada, né? Pensando no agronegócio, na pecuária, na produção animal, a nossa história, principalmente dentro da Universidade Federal, de onde eu vim, de onde você todos, veio, né? Isso é comum em todas. é uma profissão extremamente elitizada. E quando a gente para pensar nesse social, não tem jeito da gente desvincular ele da condição de vida do nosso país. E enquanto isso existir, essa desigualdade existir, a gente não pode deixar de achar que o governo precisa assistir essa população animal. É aí que entra o hospital público, é aí que entra a atenção primária. Eu estou feliz demais de ter um hospital público em Belo Horizonte, né? Acho que foi um passo imenso, mas que a gente ainda vai precisar aprimorar esse olhar mesmo, né, da prevenção, da atenção básica e que as especialidades sejam aí os 20%, né, do uso do recurso que a gente precisa. Esse projeto que a gente encomendou do IMVC, né, a gente encomendou um projeto que eu falei assim, olha, Ana, eu quero justamente um projeto robusto para apresentar para o governo, porque ele não é a minha área, né, eu trabalho justamente com pequenos, com imagem, a gente precisa de um projeto para chegar justamente em quem está legislando, né, quem tem o poder para poder fazer de forma correta, né? Para a gente poder realmente fazer de uma forma assertiva, já que o dinheiro é escasso, tem várias outras prioridades, mas é uma demanda da população, né? A população está querendo cada vez mais essa atenção. Mas aí vamos para a acumulação. Vamos para o nosso assunto. E assim, acumulação, explica assim, como que acontece, quais são. Eu já cheguei a ler que tem perfis diferentes de acumuladores. Né? Dá uma aula, por favor. Então, vou contar rapidinho, assim, quais são os pontos que eu acho que são mais importantes para a gente falar de acumulação. Primeiro é dizer assim, a acumulação ela sempre existiu no mundo, né? De tudo, né? De tudo, de objetos, né? De reciclados e de animais. Só que o que a gente tem de literatura, pensando do ponto de vista científico, é uma literatura norte-americana. Então, todos os trabalhos que a gente tem, que não são muito antigos, né, são da década de 70, 80, é sobre acumulação de objetos, um pouco de animais, vindos de estudos dos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro trabalho que a gente tem é de 2017. De quem? Da professora Rita? Não, do professor Biondo e da doutora Graziella, do Paraná, que é do Grupo do Paraná, pioneiro, né? Junto com a doutora Rita, são os pioneiros aí nessa área de acumulação. E a Graziella, né, a doutora Graziella Cunha, que hoje trabalha e participou conosco do nosso GT, ela já vinha mostrando que os casos têm aumentado. E assim, por que a gente não sabia disso? Por que isso não era conhecido? Porque não tinha estudo, porque os municípios não contabilizavam, porque eles eram tratados como protetores, como pessoas com transtorno mental. E quando a gente começa a estudar, o que a gente observa? Nem todo mundo que acumula tem transtorno mental, tem transtorno de acumulação. O transtorno, ele é uma patologia que está descrita hoje, né? Tem CID, está descrita como um transtorno, mas a gente tem outras formas de acumulação que podem ser trabalhadas, inclusive ser prevenidas, do ponto de vista social, do ponto de vista de manejo ético populacional, de políticas públicas. E aí, quando a gente fala disso, a gente entende que isso é um programa de saúde pública. Assim como a gente tem o programa da raiva, da vigilância da raiva, da leishmaniose cerebral, das arboviroses, o programa de atenção à situação de acumulação, ele tem que existir nos municípios. Ele entra como mais um programa. Né? Multidisciplinar, por quê? Porque envolve um indivíduo com um grau de comprometimento, né, que até que ponto que isso é um transtorno ou não. Ele pode estar vinculado, inclusive, a outros problemas, como a bipolaridade, a depressão, a ansiedade. E ele está extremamente relacionado com
a sobra de animais nas ruas. Então, se eu tenho uma política pública falha, que vem lá quando eu te falei da proibição da eutanásia, não tenho mais carrocinha, que bom, mas eu não tenho um plano B. Essas pessoas, elas têm uma empatia, na sua maioria, exacerbada, diferente de uma pessoa que vê um animal na rua e consegue passar por ele ou só tratar, né, dar uma comida, mas não levar para sua casa. As pessoas em situação de acumulação, elas recolhem ou elas recebem esses animais. Por isso é que tem uma linha muito tênue entre a proteção e a acumulação. E eu tenho ferramentas hoje, né? Eu falo, Daniele, não, a ciência tem ferramentas hoje descritas e testadas de que a gente consegue categorizar essas pessoas, classificá-las e ter ações específicas para cada uma delas. Quais são essas categorias? Então, nós temos hoje na literatura 4 tipos conhecidos. Antes a gente chamava de 3, a doutora Graziella lá atrás, né? Ela classificou como 3, veio lá do Patronec, que foi o primeiro pesquisador, depois a doutora Graziella aprimorou, que é aquele indivíduo que era ele é um protetor, só que por algum motivo ele perdeu o emprego, ele perdeu a saúde, ele quebrou. Faliu. Sim. E ele não dá conta mais de manter aqueles animais. Ele começa a viver uma situação que a gente até considera maus tratos, né? Eu vejo assim, muita gente denuncia um acumulador por maus tratos, porque eu tenho animal em excesso, os animais brigam, os animais se matam, os animais passam fome, ficam doentes e a pessoa não tem como cuidar. Mas esse acumulador, essa pessoa que a gente chama de cuidador sobrecarregado, ele aceita ajuda. Então, essa é a categoria ou a classificação onde o serviço público mais consegue atuar. Se eu faço um censo no meu município, por onde que a gente começa, por exemplo, uma ação de acumulação no município? Eu começo achando as pessoas, né? Mapeando, entendendo assim, olha, eu não tenho dúvida que 100% dos municípios brasileiros têm pessoas em situação de acumulação. Para que isso possa ser trabalhado, onde elas estão? Quem são elas? Então, eu trabalho junto com a minha equipe de saúde da família, com os meus agentes de combate a endemias, para entender onde elas estão. Encontrei as pessoas, eu vou fazer a classificação. Essa pessoa é cuidadora sobrecarregada, então eu tenho ferramentas para atuar, porque ela inclusive aceita ajuda, ela entende que aquilo ali não está bom, aqueles animais estão numa situação que precisa de ajuda. A segunda categoria é uma categoria um pouco mais difícil, porque eles entendem que eles têm uma missão, uma missão divina, uma missão que eles estão aqui para isso. Não missão para ninguém, senão não foi nessa. É uma missão divina. Eles são salvadores. A gente chama de resgatadores, né? São pessoas que vão em busca, eles saem em busca de animais em situação de risco e recolhem porque eles cuidam melhor do que o poder público, eles cuidam melhor do que o veterinário, eles cuidam melhor do que o colega dele protetor. Essa pessoa, ela já é um pouco mais complicada de lidar do ponto de vista de ação pública. Eles não aceitam intervenções, eles se opõem muito à eutanásia, né? Então você vê que tem animais em situação deplorável, que precisam ser, às vezes, retirados, e eles se opõem, trancam a porta, não aceitam a ajuda do serviço público, e aí, nesses casos, uma ação judicial às vezes é necessária, o acompanhamento psicológico e psiquiátrico sempre, independente se ele é cuidador sobrecarregado, se ele é salvador com uma missão, tem que ter, né? E aí a gente entende uma terceira categoria, que é o explorador, que é aquele acumulador ou aquela pessoa que acumula, mas ela tem um benefício próprio. Então ela não tem empatia pelos animais, ela acumula porque para ela é importante. Aqui entram algumas categorias que são minoria, né? Muito bom saber que eles não são maioria, mas são pessoas que usam os animais para comércio, né? Que não é um criador correto, ético, né? Que explora, animais, né? Exatamente, que explora os animais, que aquele animal que não se encaixa no perfil da venda, ele é descartado de uma forma cruel, ele é criado de uma forma cruel. Hoje a gente tem visto muitos, né? Um crescimento importante de pessoas que recebem para fazer lar temporário, lares provisórios, casas de passagem,
buscando retirar animais de rua. Então, você passou na sua rua, encontrou um animal doente, você não tem como levar para sua casa. Você entra nas redes sociais, você encontra pessoas que oferecem lares solidários, Recebem para isso? Recebem para isso. Esse dinheiro, ele mantém aqueles animais dele acumulados e não conseguem prover uma qualidade de vida boa. Só que as pessoas não fiscalizam, não vão até esses locais para saber. Então, você tira da consciência daquela pessoa ali que achou, eu achei e salvei. A consciência dos olhos, né? Mas é só o olho. Dali para fora, as pessoas não conseguem fiscalizar e entender. E a esporotricose, ela trouxe essa oportunidade, porque hoje em dia a gente tem uma lei que proíbe a eutanásia de animais com esporotricose. Então, olha, a gente voltando na lei que foi feita pela proteção, que o técnico não participa ativamente. E hoje a gente vê que é uma lei muito importante, mas que a gente não tem um plano B. Então, quantos municípios a gente conhece que oferecem o tratamento gratuito para esporotricose? Poucos, né? A gente conta nas mãos aí os municípios que têm essa condição. E esse excedente de animal com esporotricose, ele vai parar onde? Na casa dos acumuladores ou dos protetores. E os animais estão lá sem serem tratados corretamente, porque o que eles cobram para manter esses animais é um preço que não é compatível com um tratamento correto, né, diário, por um período de tempo correto. E a gente está vendo isso crescer muito nas perícias, né, do Ministério Público, nas redes sociais éticas, onde as pessoas realmente querem ajudar. A gente tem visto esse tipo de denúncia. Daniel, agora eu fiquei com a dúvida. Você pega, por exemplo, uma pessoa muita condição financeira, que tem um grande número de animais, assim, né? E aí trata bem, cuida bem desses animais, mas é um número exagerado. Ele não é um acumulador. Ele não é um acumulador. Não. O acumulador a acumulação tem que ter, os animais têm que estar em situação ruim, Isso, né? então a gente tem duas características que classificam o acumulador, que a gente fala de bandeirinha vermelha, assim, sinal vermelho, sinal de alerta. Uma é a desorganização do espaço. O acumulador, a pessoa que acumula, né, por ela não ter uma noção de salubridade, de condição ideal para aqueles animais, ela começa a perder a própria condição de saúde. Então, o banheiro começa geralmente pelo banheiro. Aquele banheiro que era um banheiro de uso, você começa a pôr bicho lá dentro. Você para a briga, né? Você começa a ver que a acumulação, o número grande de animais, ele vai levando a isso. Você precisa separar animais que estão no cio, você precisa separar animais que estão brigando. E aí a sua casa vai perdendo a função de casa. O banheiro deixa de ser banheiro, o quarto vira depósito de animais, a cozinha comunitária, né? E aí quando o agente de saúde, por exemplo, hostel, entra, né? Parece um hostel bem desorganizado, né? E aí você começa a ver que ali existe uma perda de função do lar. A acumulação começa a ser percebida assim. Eu falo acumulação de animais, porque isso, a de objetos, já, né? Você começa até a obstruir janela, obstruir porta, e isso começa a ter um comprometimento psíquico tão importante na vida daquela pessoa, porque a família começa a abandonar aquele indivíduo, então ele passa a se tornar uma pessoa malquista, uma pessoa não querida ali naquela família. Ele começa a não querer receber pessoas na sua casa, porque todo mundo vai entrar, vai reclamar do cheiro, vai reclamar do barulho, vai reclamar da bagunça, e ele não sabe falar não. Ele não sabe negar. A sociedade em volta começa a levar animais, porque sabe que ali é um ponto de acolhimento de animais, e isso vira uma bola de neve. A gente até fala muito nas imagens, né, que a casa de uma pessoa em situação de acumulação, que antes tinha uma grade, ela começa a pôr uma telha de amianto ali para tampar aquela grade. Depois ela começa a pôr uma lona, e aí ela cobre e vira um local totalmente isolado, insalubre, com mau cheiro, com barulho e os animais sofrendo. Então, o primeiro indicador é a desorganização, que ela é crescente, e o segundo é a condição de vida daqueles animais. Eles não conseguem prover as famosas 5 liberdades. E, além disso, eles minimizam ou negam. Então, quando você fala assim, olha, isso aqui não tá bom, esse animal tá em situação de sofrimento. Não, não tá, ele tá melhor aqui do que se ele estivesse na rua. E, na verdade, não. Às vezes não, né? Hoje, com os animais comunitários, com essa política nova de manejo, a gente entende que o abrigamento, seja na casa de um acumulador, de um protetor, no CCZ, na ONG, ele é pior para o animal. O animal, ele vive melhor, a gente fala isso lá no campus, eu prefiro um animal solto aqui na veterinária, na reitoria, toda hora eu tô encostando aqui,
do que confinado na sua clínica, na minha clínica, na casa de um protetor. A qualidade de vida daquele animal, ela não vai ser boa acumulado, né? Seja Porque a gente tem naquele um problema sério que a gente recebe aqui, muita denúncia, né, de canis municipais. A gente tem um exemplo clássico lá em Juiz de Fora, né, que Sim. tem, se não me engano, quase 1.000 animais. A gente teve em Congonhas uma situação Sim. semelhante também, né? E é uma situação que deve ser desencorajada, né? Canil Totalmente, municipal totalmente, não é uma Bruno. política. A política de abrigamento é igual a gente pensa na saúde mental humana, né? Que numa prisão é a mesma lógica que a gente tem que pensar para a medicina veterinária. O abrigamento, ele é totalmente condenado do ponto de vista de política pública. Se eu tenho que implantar um programa de manejo, não construa um abrigo, não comece pelo abrigo. Use o recurso do abrigo para fazer educação e para fazer controle populacional, registro, identificação, microchipagem e castração. Não use esse recurso para construção. A construção, ela só deve existir se for de passagem, mas até um CATA, que a gente chama de Centro de Acolhimento Transitório e Adoção, ele é perigoso. Ele é perigoso porque quem vai estar ali decidindo quem entra e quem sai somos nós, veterinários. E a gente tem uma empatia. A gente não quer soltar um animal idoso, a gente não quer soltar um animal deficiente. Para onde eu vou levar esses animais? Para casa das pessoas, para lares solidários e não para abrigo Tem público. aquela situação, né? Às vezes é o animal que está ali comunitário, ele está ocupando aquele espaço. Se a gente deixa aquele vácuo, ele vai ser preenchido por outro animal. Ele vai ser preenchido por outro animal. E aí acaba virando uma bola de neve, né? Tá tudo interligadinho, assim, é tudo uma engrenagem, que se a gente aperta aqui um pouquinho, você folga aqui, você solta ali. Manejo populacional, a acumulação, ela está dentro da grande engrenagem do manejo populacional, né? Então, se tem algo errado ali naquele município, se tem uma política falha, se tem um excedente populacional na rua, se tem uma falta de saúde mental naquela atenção primária, alguma coisa vai desandar ali naquele caminho. E me conta uma coisa, a gente tem, se a gente identifica um colega, em Belo Horizonte tem uma situação bem diferente, A né? gente tem uma Tem estrutura, né, de acompanhamento. né? A própria prefeitura, a equipe lá Sim. da Aline, A né? prefeitura já tem um protocolo, inclusive, de acumulação para pessoas, né? A prefeitura de Belo Horizonte publicou um protocolo muito bom, recente, de acompanhamento do paciente humano. Agora, falta publicar esse protocolo de atendimento aos animais. E vocês já estão preparando isso? Porque ele já está pronto no guia, né, que foi publicado pelo Ministério Público, e agora ele precisa ser testado para os municípios. Ele foi construído nesse GT de acumulação, que nasceu em 2019, né, no meio da pandemia. Ele foi construído por várias mãos, então a gente até brinca que é um GT, é um guia de Minas Gerais, não é, né? É um guia construído por pessoas de Recife, de São Paulo, do Sul, do Paraná, mas ele foi publicado pelo nosso Ministério Público de Minas Gerais. Então a gente fala que é o guia de Minas, mas ele tem experiência do Brasil inteiro. Não, mas é de Minas. É de Minas porque tem você. Tem a doutora Luciana Imaculada, tem a professora Camila. Mas a gente, tudo bem, a gente traz a professora Rita, a gente traz a Maria Plaza, né? Mas a nosso. gente tem cabeças pensantes, assim, do Brasil inteiro. E esse GT já mostra isso, assim, que a política, ela tem que ser pautada em muito mais do que um lugar para levar os animais, né? Os animais, eles não vão ser retirados da situação de acumulação. Você estava me perguntando de alguém que vai denunciar, né? Um colega veterinário atendeu um caso e suspeitou de que aquilo ali pode ser uma situação de acumulação. Como é que ele faz isso num município que não é Belo Horizonte ou Contagem? O que ele deve fazer? O que Independente do município que ele está, assim, o melhor caminho é procurar a atenção primária do seu município. Não existe um município no Brasil que não tem um postinho de saúde. A gente até brinca que a gente não gosta de chamar de postinho, porque por menor que ele seja, ele faz a atenção básica do município dele. Então, para mim, ele é um postão, ele é um centro de saúde. A importância dele é grande. Enorme. Mas ali vai ter alguém que vai conseguir direcionar o caso. O mínimo que a gente precisa ter é uma equipe de saúde humana que acompanha aquele paciente adoecido. E o paciente adoecido, ele precisa de um cuidado integral, assim como aqueles animais. Então, eu jamais, Bruno, posso pensar num problema de acumulação como um caso de polícia.
né? Eu não vou acionar a polícia, eu não vou. Por quê? Porque a polícia ainda não está preparada. A polícia vai chegar lá e vai dar voz de prisão para o Porque maus indivíduo por tratos maus é tratos isso. e vai determinar que aqueles animais sejam recolhidos. E essa é a pior política, né? Esse é o pior cenário que a gente pode pensar quando a gente pensa num caso de acumulação. O melhor cenário é que haja um acolhimento desde a saúde mental daquele indivíduo, que não é da nossa competência veterinária, mas a gente sabe onde encaminhar. É para a saúde mental do município, é para o assistente social do município, é para o psicólogo do município. Alguém da saúde básica, da atenção básica, precisa acompanhar. E, em paralelo, eu vou acionar uma equipe, ou eu, veterinária, ou as zoonoses daquele meu município, porque, infelizmente, a gente joga nas costas das zoonoses um problema que não é só dela, né? Quando a gente pensa na acumulação, a gente pensa na atuação de zoonose, porque a gente logo vai pensar no rato, no mosquito da dengue, na barata, no pombo e na leishmania, e na esporo agora. Então, a gente fala acumulação é sinônimo de zoonose. Não. Se você tiver o olhar sanitarista, sim, mas a gente não quer isso, a gente quer o olhar do coletivo. Então, eu preciso acionar a proteção do meu município. Não é o protetor do meu município, não. É a defesa animal, é a gerência de defesa animal, é a perícia animal do meu município. Isso existe, gente, no Brasil? Ainda não. Isso é muito novo, né? A gente tem municípios que nem tem uma superintendente de defesa animal, uma secretaria de proteção animal. Então, como a gente está em um município que a gente consegue enxergar o papel do veterinário nos maus tratos, na denúncia e no atendimento desses animais, sem falar de zoonose, a gente consegue separar. Mas no município pequeno a gente não consegue. E aí, se eu não tenho, eu vou acionar a zoonose mesmo, mas a zoonose ela tem que ter essa competência para acionar um clínico parceiro, um protetor parceiro, emocionalmente equilibrado, que vai me ajudar como prefeitura, recebendo, né? Recebendo para fazer lar temporário, recebendo para fazer um atendimento social. É assim que a gente vai começar a política de acumulação. Dani, então assim, olha, você me deu uma ideia legal. Vamos pensar como a gente já fez outras parcerias, como na esporotricose, então, que a gente começou a discussão nessa sala, nesse lugar aqui, né? Vamos buscar e aí a gente alinhar com a nossa comissão de medicina veterinária do coletivo, Sim. junto com o departamento lá na escola, junto com você, professora Camila, professor Rafael, de criar um centro de referência para os colegas, porque isso, querendo ou não, os colegas vão ficar incomodados ou vão receber essa demanda. Sim. E a gente sabe que no interior muitas vezes eles não vão ter a quem recorrer tecnicamente. Sim. A ideia, Bruno, assim, que a gente tem, até tem uma doutoranda da professora Camila, a Luana, a gente pensou com o lançamento desse guia que aconteceu recente, que a gente pudesse ofertar para todos os municípios, não só de Minas, até de fora, capacitações online, né, que pudessem mostrar para eles assim, olha, esse é o caminho, por onde vocês vão começar, mas isso como município, como a gente faz para Esporo também, então, do ponto de vista institucional. A prefeitura nos contacta junto com a proteção animal, né, e a gente consiga mostrar para eles esse caminho. E, em paralelo, seria muito importante que os clínicos também se capacitassem. Por isso que nesses treinamentos a gente convida, né, quem manda mensagem para a gente solicitando ou é o promotor local ou é a prefeitura, o gestor, o veterinário municipal pedindo esse treinamento. E aí a gente fala, olha, convida os clínicos do seu município e convida a proteção animal do seu município. Vamos criar um grupo, porque a ideia é que cada município tem o seu CIASA, que a gente chama de Comitê Intersetorial de Atenção à Situação de Acumulação, que pode ser um comitê singelo, né, com um veterinário, um psicólogo e um assistente social. Depende, os profissionais vão depender do profissional que você tem no seu município. E esse comitê é que vai amparar, ancorar um banco de dados, uma capacitação, o encaminhamento, porque se a gente não tem um canal de notificação, onde que o clínico vai notificar? Onde que o protetor que denuncia os maus tratos lá da acumulação vai notificar? A gente tem que começar, tem que dar um ponto de partida, né, de um canal de notificação municipal. E quem sabe o Estado também compra essa ideia, a gente já está em contato com a Comissão de Saúde Única do Ministério da Saúde, né, tem um boletim sendo produzido, um trabalho técnico sendo feito dentro da Comissão de Saúde Única, que é muito inédito e, assim, enche os olhos da gente saber que a gente
deu um passo para além da saúde pública, pensando na saúde única, né, no Ministério da Saúde. E agora, pensando nessa política municipal. Então, acho que conselho, universidade, Ministério Público é uma... Ótimo, vamos envolver os colegas do É uma engrenagem que Ministério não... Público e do Ministério da Saúde. Isso. Ué, vamos que vamos. Isso. Bom é assim. E a escola está às ordens aí para ajudar, né, no que precisar. A gente vem com a nossa bagagem científica desses quase 3 anos aí de pesquisa, né? Mais de 100 encontros, 2 disciplinas que a gente criou, né? Só para discutir acumulação. Então, essa bagagem científica, a experiência técnica que a gente tem tido apoiando também o Ministério Público em ações com acumulação, para devolver isso para a sociedade por meio dos nossos programas de extensão, né? Que é o que a gente tem feito aí, tanto com a esporotricose quanto com a acumulação. Fantástico, vamos embora. Tá bom? Então, tamo junto. Dani, quero te agradecer. Assim, nossa, se parece, é muito rápido, né? Negócio de podcast, a gente vai conversando Passa assim, rápido. passa rápido demais, assim. Vão ter outros assuntos para a gente conversar, né? Então, eu falei, professora Camila, a gente vai conversar sobre raiva, mas tem a leptospira. Eu quero contar, você não sabe, assim, mas sua dissertação é um dos trabalhos que eu uso muitas vezes para desmistificar aquele negócio da vacina Decpro e da Óctupla, né? Porque os sorovários que são circulantes aqui não são aqueles que estão... Não são importantes. Mas é outro assunto legal para a gente conversar. Tem muita coisa para conversar. Bom, a gente tem uma meta aqui de fazer 56 programas. Perfeito. Então, pode contar comigo. Você vai vir aqui mais vezes. Tá ótimo. Legal, muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Então, a gente quer agradecer a participação de vocês, né? Ficamos aqui quase 1 hora batendo papo sobre acumulação, sobre medicina veterinária do coletivo. Se vocês tiverem assuntos legais que vocês queiram trazer para a gente, manda para a gente. Né? O CRMV ele vai produzir novos episódios do VZCast. Sigam a gente nas redes sociais. Sigam a professora Dani lá no Nest, né? No Nest UFMG. Ô, Bruno, esqueci de falar só uma coisa que eu acho que é importante também em relação aos nossos colegas clínicos, né? Porque eu falo muito do veterinário público. Então, a gente está sempre fazendo treinamento, capacitação para o veterinário público. Mas quando você me pergunta assim, o que o clínico pode fazer além de notificar? Porque a notificação ela é o primeiro passo. Mas ele pode fazer muito além da notificação. E eu esqueci de falar isso. Não me fala para fazer. Então, assim, hoje, o que a gente tem visto de sucesso nos municípios que têm trabalhado a acumulação é quando a clínica ela consegue, em parceria com a prefeitura, claro, auxiliar no manejo desses animais. Eu não consigo entrar numa casa como a gente está agora, atuando em 80 e tantos animais de uma situação de acumulação, sem o apoio das clínicas privadas. Então, que as clínicas possam doar um dia no mês, um dia na semana, aquilo que ela consiga de apoio ao seu município, né? Um município que não tem canil, que não tem CCZ, que a proteção ajuda, mas que não tem como também fazer um pós-operatório. Essas parcerias de castração a baixo custo, de microchipagem, de destino correto de carcaças de animais que morreram de doenças como a esporotricose, são fundamentais para que a acumulação seja resolvida mais rápido. Vocês mesmos atuam muito conosco, então, recebendo animais, né? Você entra numa casa de acumulação, tem 8, 10 animais que precisam de uma internação. Para onde que a prefeitura vai mandar esses animais? Eu não quero retirar esses animais de lá, mas alguns animais eu preciso de ter um local para que eles possam ter um atendimento emergencial e depois voltem, né? Voltem com mudanças ambientais, mudanças estruturais, e as prefeituras elas precisam entender isso. E o clínico, ele é fundamental. Dani, isso é legal, que para a gente aqui no Conselho, é muito bacana, por exemplo, um projeto de manejo populacional, ou um projeto como esse, se é feito dentro de uma clínica veterinária, para a gente é muito melhor. A gente consegue fiscalizar, sabe que aquela estrutura vai ser adequada, sabe que os procedimentos vão ser adequados. E por outro lado, para o clínico, esse também é outro paradigma, né, que a gente tem que quebrar, é o clínico, às vezes, abrir mão ali do lucro, às vezes, e fazer um procedimento a baixo custo, mas que vai usar horários que são ociosos, né? Sei lá, à tarde, às vezes não tem tanto movimento, ou à noite. O início da semana, né? E assim, Bruno, tem evidências científicas, tem um trabalho muito legal da Renata Bortolotti, que é uma veterinária bem especializada em castração de alto volume, que ela mostra que quando você é parceiro do seu município com as castrações,
o retorno volta para você de outras formas. Ele volta com o medicamento pós-operatório, ele volta com a roupinha cirúrgica, com o colar elisabetano, com o acompanhamento daqueles animais ao longo da vida. Cultura de ir no porque você veterinário, envelhece a população do seu município. Então, se você envelhece, ela vai precisar de veterinário em muitos momentos da vida, né, desses animais. Então, é uma parceria certa. Ela é o caminho. E pra gente é ótimo. Era isso. Obrigada, Legal. viu? Pessoal, então muito obrigado. Semana que vem a gente tá aí de novo. E tiver assunto bacana, é só trazer pra gente. Dani, vou contar com você muito mais vezes. Obrigada, Bruno. Obrigada. Tchau, tchau, pessoal.